ouvimos a palavra nos chamar a atenção para alguns conceitos importantes para o segmento da nossa vida, pois uma grave crise se instala no mundo, em todos os países, e certamente ela não é de natureza material. Algo estranho está acontecendo no mundo e não precisa que nós tenhamos um conhecimento muito profundo, basta olharmos os fatos. E dizem que contra fatos não há argumento. Uma grande confusão se instala em todos os lugares. E não existe efeito sem causa. Se há uma confusão, algo está gerando isso, irmãos. E certamente estas coisas, elas estão previstas no projeto de Deus. Deus tem um projeto? Deus tem um projeto. Eu não sabia, é claro que você não sabia. Nem os religiosos sabem disso. Tanto que eles querem acabar com o mundo. O mundo não vai acabar, certamente, irmãos. Mas nós enfrentaremos um período de grandes dificuldades. Nós corremos o risco de perder tudo aquilo que até agora nós conseguimos construir. E não estamos falando de bens materiais, mas da vida que nós temos, filhos, esposa, marido, pais. A sociedade está em grave risco, porque desconhece as bases da vida, os alicerces da vida são desconhecidos. E o homem vive aí como pode, guiado por doutrinas políticas e por religiões que nem sempre sabe o que estão dizendo. E não é preciso ser sábio, não, basta ler as Escrituras, deixando de lado o que dizem nas igrejas, para você compreender que há um projeto estranho colocado aqui, que fala num começo, meio e fim do projeto de Deus. Bem, eu preciso conhecer se a minha vida está em risco, da minha família, dos meus filhos, das coisas que estão à minha volta, eu preciso saber dessa verdade. Muito bem, pois então vamos a ela. Pois ela está sendo anunciada em vários lugares. A palavra de hoje falou de cativeiro, por exemplo, e ele pode acontecer de diversas maneiras. Um cativeiro físico, um cativeiro mental, vícios, costumes, posturas inadequadas em relação à vida. Nós vivemos de que maneira? Quem foi que nos ensinou a viver? Os nossos pais? A escola que nós estudamos? A sociedade da qual nós fazemos parte? Teria mesmo nossa família condições de nos instruir para enfrentarmos as lutas da vida? Quem é que tem nos instruído hoje? Estamos influenciados pelos meios de comunicação? Pelo que eles dizem que é certo e que é errado? Deixamos este mal entrar na nossa casa, como disse o pregador que me antecedeu? Doutrinas estranhas aos conceitos das Escrituras. Não é de religião, não estou falando de religião. Estou falando das Escrituras, conceitos estranhos, porque as regras são claras. A pessoa não pode ler a Escritura e dizer assim, não entendi. As regras morais são claras. Você pode não entender uma profecia. Tudo bem, é um assunto muito profundo e tal. Você pode entender sim, se você quiser. Mas as regras morais são claras. O que tem de obscuro em honrar pai e mãe? O que tem de obscuro em não roubar, em não matar, em não adulterar, em não ter inveja? Em amar a Deus sobre todas as coisas, que é o Criador, não é amar a igreja, amar santo, amar, fazer promessa, não é nada disso não, irmãos. Deixa de escutar os homens, o que eles falam, e escute o que o teu Deus te fala nas Escrituras, porque as regras são claras. E poucas regras, não há muitas regras, não, as regras básicas são claras.
E a desgraça está entrando na nossa casa pelos meios de comunicação, por amigos, por parentes nossos, que são parentes só sanguíneos, não são parentes da eternidade. Dizia Jesus: eis minha família, está aqui a família minha verdadeira, que está aqui ouvindo a palavra de Deus. A outra, nem sei. Então, irmãos, o que interessa são os laços da eternidade. O que interessa é a palavra de Deus para nós, porque ela orienta a vida. Por isso ela é vida. O contrário disso é morte. Também foi dito que a morte ronda a nossa vida, porque a pessoa pensa que morrer é morrer corporalmente. Não, isso não é o problema. A morte corporal não é nada. O problema é a morte da alma. É quando ela está destituída da presença do Criador. E ele diz com procedência: olha, quando a sua vida entra em estado de colapso, você começa a ficar doente, tudo que você faz dá errado, o mal vem bater na tua porta e entra e não sai mais. Deus está te chamando, porque a morte está lá dentro. Não é só morte não, irmãos. Às vezes é o inferno que entrou dentro da nossa casa. E nós deixamos. Sabe por quê? Porque somos concordantes com esse mundo maluco que está aí fora. Eles dizem que isso é liberdade, né? É democracia, não sei o quê, liberdade de pensar, de fazer. Você acha mesmo que uma sociedade pode ir em algum lugar se não tiver regras? E como é que vai fazer as regras se as pessoas não sabem o que é liberdade? Liberdade não é fazer o que quer, não é isso. Muito menos democracia. As pessoas nem sabem o que é liberdade. As Escrituras dizem com clareza: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diz o apóstolo Paulo: fora disso é escravidão. Escravidão é morte, é inferno. Que se traduz por tragédias, por desgraças de toda ordem, por infortúnio, por insucesso. O jeito de pôr a mão dá tudo errado. Porque a morte está no teu caminho. E só Deus pode te dar a vida. Se você procurar o caminho dele, ele te dá a vida. Ele tira da tua vida a morte. E tudo passa a dar certo. Mas eu preciso me interessar por Deus. Pelas coisas eternas. É claro que se não houver antes e depois, podemos fechar a Escritura e vamos embora para casa. Vamos comer uma pizza, vamos ver um filme, vamos passear. Não tem nada a fazer aqui se não tem depois. Não tem nada a fazer aqui se não tem um antes. Porque se não tem um antes, a palavra de Deus foi dita para a geração passada, não tem nada a ver comigo. Ocorre que nós somos almas eternas. E vivemos sucessivas vezes, continuamente, trabalhando na obra de Deus, que é a construção da civilização futura. Isso chama reino de Deus. Reino de Deus não é no céu, é aqui mesmo. Nós temos que construir o reino de Deus. É trabalho nosso, pela influência poderosa do Espírito de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações. Esse é o Deus verdadeiro. Você já ouviu falar desse Deus na igreja? Nunca ouviu falar, eles nem sabem que existe. Estão perdidos. A igreja se transformou uma instituição, infelizmente, inócua, que não liberta a alma da escravidão, do pecado. O que é pecado? Transgressão das regras básicas da criação. Esse é mandamento. Tem muita gente que diz que é religioso e é ignorante, no bom sentido. Não conhece as Escrituras. Sabe por quê? Há muito tempo a Escritura foi tirada de dentro da igreja. Tirada. O sujeito não sabe nem o que é, quais são os livros, o que é Novo Testamento, Velho Testamento, o que é a história do povo. Nem conhece a história, não conhece nada. É o projeto de Deus para o futuro da tua casa, dos teus filhos, do teu neto. É o projeto de Deus para a humanidade. Alguém vai impedir? Ninguém vai impedir. Nem política, nem exército, nem poder financeiro, nada vai impedir a ação do poder de Deus. Por quê? Porque estamos mergulhados na mente divina. Dizia Paulo: vivemos, existimos e nos movemos em Deus. Ninguém entendeu. É claro que não. Porque não sabe que nós somos eternos, que nós somos filhos do Altíssimo, somos deuses.
vivendo na criação, deuses. O sujeito fica pensando que vai morrer. Acorda, dizia Paulo, acorda tu que dormes, desperta, Cristo te esclarecerá. O sujeito quer continuar na morte, então vai, segue. Alto lá. Ouvi o pregador, amém, vamos a caminho. Deus vai entrar na tua vida, mudar a tua vida, a vida da tua casa, dos teus filhos, da tua mulher, de tudo que está à sua volta. Vai pegar tudo que não serve e tirar da sua vida e pôr só coisas que você pode aproveitar, tendo em vista o futuro, não é tendo em vista os bens da terra. Irmãos, os problemas não são materiais. Não são materiais, preste atenção. As grandes nações, as ricas nações estão mergulhadas no pecado, nas transgressões morais de toda a ordem. Os países mais ricos promovem, só para os irmãos terem uma ideia, são os que mais promovem a prostituição hoje no mundo. Se o dinheiro, se as riquezas fossem a solução, eles não teriam uma vida tão profana como eles têm. Envolvidos com droga, com suicídio, com todo tipo de coisa. Então o problema não é dinheiro. Falta uma coisa que eles não sabem o que é, mas nós sabemos. Falta Deus. Com Deus tudo tem sentido, inclusive o dinheiro. Agora, sem Deus, o dinheiro não serve, é maligno. Porque vai te dominar. E esse mundo só pensa nisso, irmãos. Hoje é prosperidade, é não sei o quê. Pega as crianças, manda estudar não sei em que lugar, fazer curso não sei do quê, para poder ser especialista não sei em que coisa. De certo, nós estamos precisando de especialistas em finanças? Acha mesmo que nós estamos precisando de especialistas em finanças? É só para o sujeito ganhar dinheiro. Os pais acham que estão fazendo bem, não estão mandando seus filhos para o inferno. E vão descobrir depois. Então nós precisamos acordar para a realidade da vida. Não estamos aqui para brincar nem para divertir, não. A vida é muito séria. Uma experiência gravíssima. Que nós precisamos acordar para poder viver essa experiência com Deus, porque teremos desafios aí pela frente e difíceis. Até que o reino se estabeleça na terra. Vai se estabelecer. Mas viveremos uma crise muito difícil, complicadíssima. A morte está entrando no mundo segundo as profecias. Isso quer dizer o quê? As tragédias vão se multiplicar. As enfermidades vão se multiplicar. Os infortúnios. As separações conjugais. Porque o diabo conspira contra a união conjugal, porque a família é a base da sociedade. Você destrói a família, você acaba com a sociedade. Ele vem corrompendo ela há muito tempo. Começou colocando na juventude um monte de minhoca na cabeça deles, que eles eram isso, que era aquilo, que eles podiam fazer sexo, que eles podiam passear, fazer o que eles quisessem na vida e tal. Está aí esses meninos todos dominados por uma coisa que eles pensam que é o bem. E não é o bem. Destruíram as famílias. Destruíram as bases que sustentam a sociedade. Vai ruir. Vai ruir. Você vai ver o que eles vão fazer no meio da rua. Está previsto no projeto de Deus toda essa confusão. Não tem nada fora do contexto. Mas é bom a gente não participar disso, viu, irmãos? Jesus disse, olha, o escândalo é necessário, mas é daqueles que se envolver com escândalo. É necessário. O mal é necessário. Mas ai daqueles que forem objetos do mal. Então eu não posso me envolver com isso. Eu preciso preservar a minha vida, a vida da minha casa, dos meus filhos, da minha mulher, dos meus pais, dos meus amigos. Quem eu puder ajudar. Ajude quem você puder. Vamos abrir um livro aqui só para chamar os irmãos para mais perto das responsabilidades. Capítulo 29, 1 Crônicas. Nós temos 3 livros na Escritura que contam histórias do passado, histórias dos reis. É o livro de Samuel, né? O último juiz e profeta. São 2 livros dele, 2 livros chamados Reis e 2 livros chamados Crônicas. Essas histórias todas são muito importantes para a gente conhecer o que foi o nosso passado. Sem saber do passado, não se entende o futuro e nem o presente.
1 Crônicas, no capítulo 29, nós temos aí uma passagem que o rei Davi, ele fez uma reunião com o povo para falar a respeito do templo que ele queria construir para Deus. Aquele tal templo lá de Jerusalém. A vida de Davi é uma vida muito parecida com a nossa, porque ele foi um grande pecador. Interessante que, se Deus pretendesse falar que o povo dele é um povo santo, ele fez um livro, os livros das Escrituras são os piores possíveis, porque ele fala como o povo dele era. O povo dele é parecido com a gente. Adúltero, violento, brigões, indiferentes, preguiçosos, ignorantes da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. Mais ou menos isso que nós temos nos nossos dias. Então Davi, ele é uma imagem do homem comum, mas foi levado à condição de rei, e ele é um dos mais importantes reis da história de Israel. Dizem as Escrituras que Jesus Cristo é filho desse rei, da sua descendência carnal. Então nós temos uma ligação com esta casa, chamada Casa de Davi. Claro que nesse contexto, nós não estamos falando de um Jesus Deus e tal. Estamos falando de um Jesus que é nosso irmão. Uma vez que nas Escrituras, Jesus não é chamado de Deus e nem de unigênito. Unigênito é um ser chamado o Verbo, é outra coisa. Jesus é o primogênito. Primogênito é o primeiro irmão, é o primeiro filho, é o filho mais velho da família de Deus. Então é nosso irmão. Por isso é descendente de Davi. Evidentemente, não está no contexto a ideia de que Jesus nasceu filho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pertence à tribo de Davi, que era Judá. Ele só poderia ser descendente de Davi se ele nascesse filho de José, que pertencia à tribo de Judá. Então tinha descendência dele, de Davi, conforme está escrito na Escritura Sagrada. Que a igreja ensina outra coisa, evidentemente a igreja ensina o que ela quiser, amém. Quem quiser acreditar, acredite, mas existe um contexto que nós precisamos observar nas Escrituras Sagradas para a gente não ser enrolado, pensando uma coisa que não é. Então Jesus descende de Davi, descendência física, carnal de Davi. Eu não disse espiritual, eu disse carnal. O rei Davi, depois de ter sido tornado rei, um certo dia ele disse assim: eu moro numa casa de cedro, muito bem arrumada, muito bem feita, etc., que era o palácio onde ele vivia. Conversando com o profeta Natã, que era um profeta próximo dele, ele disse: eu preciso fazer uma casa para Deus. Não para o Deus Altíssimo, porque eu sei que ele não mora em quatro paredes, mas para colocar a Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da lei. Ele disse assim: Deus está morando numa tenda, que era o tabernáculo. Eu preciso fazer uma casa para ele. Não é justo que eu more numa casa de cedro, com todo o conforto, e a Arca da Aliança fica lá fora no templo, né, coberta por uma lona. E o desejo do rei era uma coisa lícita, bonita e tal. Aí o profeta Natã: olha, faz conforme o desejo do seu coração, porque se você está pensando assim, Deus deve estar com você. Tudo bem, o Davi começou a se preparar, falou: vou fazer essa casa para o Senhor, né, que era o templo. Quando o Natã chega em casa à noite, foi dormir, penso eu, não sei que hora, mas enfim, o Senhor vem a ele em sonho e diz: olha, é o seguinte, vai lá falar para o Davi que ele não vai fazer não. A casa quem vai fazer é o filho dele, porque ele tem a mão suja. Mas como? Que história é essa de mão suja? Não, ele é um guerreiro, ele matou muita gente. Cometeu pecado de todo tipo. Então ele não vai fazer minha casa não, quem vai fazer é o filho dele. Vai lá falar para ele. O Davi estava todo contente, todo faceiro, né? Agora sim, fazer a casa de Deus e tal. Aí o Natã foi lá e disse: ó, não pode fazer. Aí Davi: mas por quê? Ele disse: ó, tem a mão suja, tua mão é cheia de sangue. Ele matou muita gente em guerra e tantas coisas, cometeu pecados terríveis e tal. Aí ele ficou desapontado, mas no entanto, ele se preparou. Ele fez a planta do templo.
Ele preparou o material para fazer o templo. Para entregar para o filho dele, que era o Salomão, que ainda era moço, para que ele pudesse fazer o templo de Deus. E assim conta a história, com detalhes de todo tipo. Então, nesse dia aqui, ele reúne o povo para pedir que o povo ajudasse com os bens que o povo tinha. Então, ele começa a dizer ali o seguinte: Salomão, meu filho, versículo 29, os irmãos acompanhem comigo, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é uma obra grandiosa, porque não é o palácio para um homem, mas uma casa para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro e madeira para as obras de madeira. Pedras preciosas, ônix, as de engaste, pedras ornamentais, pedras de diversas cores e toda a sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto à casa do meu Deus, o ouro e prata particular que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices, das pessoas que iam construir o templo. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1.000, de 100, e até os chefes da obra do rei voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita, que era como se fosse um secretário. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de todos e disse o seguinte: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a todas as coisas. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, graças te damos, louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu nós estamos te dando. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te construir uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, também de coração te deu. Senhor Deus de Abraão, de Isaque, Israel, nossos pais, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo. Encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então, disse Davi a toda a congregação: agora, louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor Deus de seus pais, inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e o rei. Amém. O restante aí é o pessoal louvando e fazendo holocausto e tudo aquilo que era comum naquela época para agradecer
ao Deus Altíssimo. Ele chama o povo contribuir com os bens que o povo tinha para construir o templo. E na oração dele aqui, ele fala uma coisa que nós às vezes não pensamos, que tudo aquilo que nós temos pertence a Deus, não pertence a nós. E que às vezes nós infernizamos a nossa vida por causa de dinheiro e de bens. Brigamos com a mulher, brigamos com o marido, brigamos com os amigos, brigamos com os sócios, brigamos com todo mundo por causa de uma coisa que não nos pertence, irmãos. Isso será cobrado de nós assim que o nosso corpo tombar, e pode tombar amanhã, ou daqui a pouco, não sabemos. Porque nós vamos estar diante de uma realidade, como eu disse, tem que ter depois. Se não tiver depois, não tem sentido. Se não tiver antes, não tem sentido. Então, depois, o Senhor vai colocar diante de nós a nossa verdade. Ele vai dizer, olha, você não conhecia a minha palavra, não? Você não vai poder dizer que não, porque o pregador anunciou a palavra. O que nós temos não é nosso, irmãos. Pertence ao Criador, que nos dá como Ele quer. E se nós nos enlouquecermos por causa de coisas materiais, quem vai dar coisas para nós é o diabo, que é o dono dessa grande confusão que está aí fora. O diabo é um espírito, não é uma pessoa, não é uma individualidade. A pessoa pensa que é um ser criado por Deus, um anjo que se revoltou. Não, a coisa tem uma outra explicação. Está bem dentro da Escritura, mas claro, para entender o diabo nós precisamos estudar significativamente os escritos sagrados. Mas ele é real. É pai de toda desgraça e sofrimento humano. Se você começar a pedir muita coisa, ele vai te dar. Tem gente aí que pede isso, pede aquilo, ele dá. Não é Deus que está dando, porque Deus não dá riqueza para ninguém. Basta olhar a Escritura Sagrada. Nós vamos ver quem é que Deus. O Espírito de Deus, ele não trata disso, ele trata da salvação da alma. O que é a salvação da alma? Tirar da morte, dos infernos, que é o grande problema da alma, e o engano que ela está. Viver com Deus é viver verdadeiramente feliz e realizado. Amém? É a vida verdadeira que o homem desconhece. Então ele confia em quem? Nos governos? Em quem? Nas riquezas? Nas coisas que o mundo te dá? Nós precisamos confiar em Deus. Melhor nós não termos nada e termos o nosso Deus. Porque as riquezas passam. Deus permanece eternamente. A palavra de hoje disse isso. A palavra do Senhor permanece para sempre. Para a gente entender que o que interessa é isso. O resto, irmãos, nós somos eternos. Nascer, viver, nascer de novo, viver de novo em outros lugares. Isso vai acontecer nesse mundo, em outro lugar. É claro que nós continuaremos existindo porque somos deuses. Não somos carnais, não somos da carne. Não somos da escuridão, não somos da matéria, somos de cima. Então vivamos como filhos de Deus. Como seres imortais, não como seres mortais. Quando o sujeito pensa que vai morrer, sai fazendo loucura por aí, não é? Hoje está muito comum, o sujeito vai ficando velhão, deixa a mulher dele, arruma uma menina nova e sai por aí passeando. Compra lá uns comprimidinhos azul e tal, fala, agora vai, e sai por aí, vai para o inferno no fim da conta. Deixou da mulher dele quando ela estava velhinha, tadinha, foi se divertir. Todo mundo acha bonito, não tem nada de bonito nisso. É uma vergonha essas pessoas idosas saírem atrás de aventuras, enquanto o homem tem que aproveitar o final da sua vida para meditar no que ele fez, o que ele deixou de fazer, para ajudar os seus filhos, seus netos, encaminhá-los no caminho do Senhor, no caminho do bem, da verdade, da justiça. É isso que eles têm que fazer, não tem que ir atrás de se divertir. Tem o tempo para divertir, que é a mocidade e tudo mais, todo mundo deve se divertir, sim, passear, fazer o que tem que fazer, mas o final da nossa vida é o tempo melhor que nós temos. Como é que vamos gastar com ilusão, com bobagem? Fazem isso porque pensam que vão morrer, não vão. Quando o corpo tombar, eles vão estar diante de uma realidade triste, muitas vezes, aonde há choro e ranger de dentes. Eu disse no começo da preleção que nós estamos perto de uma crise sem medidas no planeta. Sabemos também que Deus, Ele prescreveu que assim seria. Não será diferente. Depois desse tempo virá o tempo da paz, do entendimento. Será construída uma humanidade sobre bases novas. Evidentemente, não vai ter dinheiro no mundo novo. Se você gosta muito de dinheiro, não vai ficar aqui não. Não vai ter dinheiro lá. Todo mundo vai trabalhar por amor, por satisfação, por alegria. E claro que tem um número significativo de pessoas que não se interessam por isso, mas não vão ficar no mundo não. Eles vão embora. Vai ter uma tragédia sem medidas no planeta. Mas virá o reino novo, aonde Deus habitará com seu povo.
e com todos os povos e nações. Isso está escrito aqui no projeto de Deus. Vai ter fim de mundo, vai acabar o mundo, coisa alguma. O mundo vai seguir. E esse reino de paz será estabelecido. É mais ou menos o que o Salomão ia fazer aqui. Como nós acreditamos que as almas estão sempre trabalhando na obra de Deus, é bem possível que Salomão e a geração dele vai trabalhar na construção do mundo novo. Talvez nós não vamos trabalhar agora. Vamos voltar no futuro, mas agora não. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos as mãos sujas. Entenderam? Igual Davi tinha mãos sujas, nós temos vontade de morar com Deus, de edificarmos o futuro. Mas nós não estamos preparados para isso, porque vivemos em pecado. E uma geração de jovens estão chegando, de almas novas que desceram dos céus, para construir um mundo novo, e eles são nossos filhos e netos. O que você está fazendo com o neto, com a alma que Deus enviou? Teu neto, com o teu filho? Ele vai construir um mundo novo, a nova humanidade. Precisamos preparar os nossos meninos, as nossas crianças. Deus não quer saber do teu dinheiro, não precisa do teu dinheiro para nada. Tua prata, teu ouro, guarda para você. Aliás, dê para os pobres, que você faz melhor. Dizia Jesus, você não vai levar ele para o túmulo, se você gostar muito dele, Deus vai dar um castigo quando você morrer, sua alma ficar presa nessas suas riquezas por uma temporada. Para você aprender que elas não valem nada. Então Deus não quer nada que é teu, entendeu, irmão? Deus quer uma coisa voluntária, seu coração voluntário. Deus não está chamando você para participar do reino e para viver na casa dele, viver no espírito dele, obrigando você não. Ninguém quer constranger você, você é livre para escolher o seu caminho. Deus quer um coração voluntário. Então você precisa declarar a partir de hoje, olha, eu pertenço ao povo de Deus. Eu quero pertencer ao reino, eu quero trabalhar no reino. Eu quero levar minha família para um caminho de paz, de entendimento, de coisas santas. Eu vou tirar dentro da minha casa o mundo, que se enfiou dentro da minha casa por vários caminhos. A doutrina do mundo é uma doutrina perniciosa. Está iludindo multidões. Vai levar a tragédia. Quando o mundo desmoronar e alguém perguntar por quê, você diz, é a culpa do homem, ele que fez isso. Não é Deus que está castigando, não. Só que a coisa tudo funciona em cima de uma estrutura que vai ruir por culpa do homem. Ele é culpado por tudo que fez. É evidente que ele não vai reconhecer a culpa dele, né? Quando vier esse tempo, eles vão achar alguém para perseguir, porque é assim que eles fazem. Eles não aceitam que eles são culpados pelo mal que eles fazem. E vão achar um culpado, né? Geralmente o culpado é Deus, ou aqueles que o representam. É isso que vai acontecer. Mas nós vamos firmes, porque está previsto também. No fim, nós vamos ver quem eles são. Querem saber o que vai acontecer? Leia o livro, Apocalipse. Leia o livro. Pede a Deus para te dar entendimento. Você não vai entender o Apocalipse na profundidade, mas algumas coisas dá para a gente tirar de lá. E elas são horríveis. Horríveis. Aí daqueles que se deixarem envolver nessa mentira. Então, Deus não quer nada que é seu. Sabe o que Ele quer de você? Um coração voluntário. Sincero. Venha para a casa do Senhor. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos preparar. Vamos cuidar das nossas crianças, irmãos, para que eles sejam santos. O que é santo? Separado, não é puro, não. Bobagem. A pessoa acha que santo é alguém que foi, o Papa canonizou, não sei o quê. Isso não é... Tudo bem, amém, é fé, o respeito. Nós respeitamos. Não está na Escritura. A palavra santo, procura lá. Procura lá no grego, procura lá no hebraico, vê o que significa. É separado, não tem nada a ver de gente pura, não tem nada disso. Nós somos os santos de Deus. Então vamos levar as nossas crianças para esse caminho de santidade, de seriedade, de entendimento das coisas, da vida e das coisas da eternidade. O reino não é nós que vamos construir agora, mas nossos filhos construirão. Como Davi preparou tudo para entregar para Salomão, nós precisamos preparar também as coisas do reino para entregar para os nossos filhos, para essa geração nova que está vindo dos céus e que vai construir o futuro. Ninguém vai poder impedir, porque é a ordem do Criador. Amém? Percebe a grandiosidade de tudo isso? Então nós temos essa responsabilidade. Temos que saber que as nossas mãos são sujas, porque vivemos em pecado. Talvez matamos, nem sei se matamos, pode ser que sim. Se nessa vida, não sei, talvez no passado, não se sabe. Mas o que Deus declara é que nós precisamos de ser lavados. Um dia Ele vai tirar toda essa sujeira de nós, isso está escrito na profecia. Ele vai nos limpar, enxugar as nossas lágrimas, nos dar um espírito novo para a gente poder viver em paz. E nem lembrar mais do passado de loucura que nós vivemos. Tá bem? Então o nosso coração seja voluntário, que Deus, nosso Deus, o Deus de Israel, não constrange ninguém. Ele chama. Se você puder ouvir, que ouça. Se você puder ver, que enxergue. Quem não puder, paciência. Viveremos.
o fim dos tempos. E seremos apartados do mal. O Senhor nos guardará, nos dará força, ânimo, coragem para nós enfrentarmos o futuro. Porque Ele pertence ao nosso Deus. Sejamos abençoados. Amém.